Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e convido a você a estarmos estudando a primeira carta de Pedro. Nós estaremos dando início no capítulo 2. Aleluia! Para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a você se inscreva no canal, clique no sininho e vamos aprender, nos maravilharmos com a palavra do nosso Senhor. Amém, queridos? Que Jesus Cristo, Ele traga essa alegria que você precisa. Você que está chorando ou você que está sorrindo, Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus do dia, Ele é o mesmo Deus da noite, Ele é o Deus daquele que chora, daquele que está sorrindo. O importante é que um dia Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! Graças a Deus. No capítulo 2, a palavra do Senhor nos fala assim, amados. Aleluias! Graças a Deus. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e serem salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Aleluias! Chegue perto dele. Se achegue perto dele. A palavra do Senhor nos fala que os seres humanos, as pessoas, rejeitaram como pedra inútil. As pessoas rejeitam Jesus como pedra inútil. Como eu mencionei no vídeo anterior, no capítulo 1, há pessoas que preferem a Hitler do que Jesus. Tem pessoas que preferem alguém que matou, destruiu tantas pessoas, tantas famílias, mudou o rumo até mesmo de descendências da humanidade, porque gerações foram perdidas. Preferem a serem adeptos, seguidores, adoradores de Hitler e de tantos outros homens maus e rejeitar a Jesus. Não é? Então aqui fala que as pessoas rejeitaram como inútil essa pedra, mas Deus colocou como pedra indispensável. Jesus é a pedra principal dessa construção. Se as pessoas tentarem fazer o bem, se as pessoas tentarem construir algo grande, dizendo que é tudo em nome do amor, da felicidade, mas se Jesus não estiver como a principal pedra, a pedra angular, este edifício irá desmoronar. É a palavra de Deus que fala isto. A obra vai cair. E quando nós falamos obra, aqui nós não estamos falando de tijolo, de concreto, de ferragens, não. Nós estamos falando de obra espiritual, nós estamos falando da construção da vida eterna. Porque nós somos o templo. A palavra do Senhor nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós edificarmos ou construirmos algo e rejeitar essa pedra principal, e quando fala pedra, é porque é firme. Quando fala pedra, é porque é forte, suporta a pressão. Se nós edificarmos as nossas vidas sem essa pedra principal, colocar primeiro em Jesus. Primeiro você põe Jesus. Depois você põe seus sonhos, seus planos, seus projetos. Se não tiver essa pedra, vai cair. Não é? A palavra do Senhor nos fala sobre a parábola
dos dois homens, o prudente e o insensato. O prudente cavou profundamente, fez os alicerces bem firmes e edificou sua casa. O insensato, ele mal trabalhou, mal rasgou o chão e já edificou sua casa. As duas casas estavam prontas. Mas um dia veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, correu os córregos, os rios subiram e bateram contra aquela casa. A casa do prudente ficou, permaneceu, porque era bem firme, bem edificada. A casa do insensato, do preguiçoso, do apressado, do afoito, do ansioso, só coisas e situações que o mundo tem para dar. A casa deste caiu. Com a mesma tempestade, a tempestade veio igual para todos. Neste mundo, amados, as lutas vêm igual para todos. Todos passam luta, pobres e ricos, bons e maus. O sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre a casa de todos. Espiritualmente, de mesma forma, de igual modo. Espiritualmente, se o inimigo ataca o homem A, ele vai atacar o homem B. Se ele atacou a irmã tal, vai atacar a irmã tal. É para todos, tanto para o ímpio quanto para o justo. Certo? A diferença é os que vão permanecer, é os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use nas construções desse templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião, como a pedra principal no alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Aleluia. Quem crer nela não ficará desiludido, desapontado. Se você crer nessa pedra em Sião, que é a Nova Jerusalém, que é a cidade prometida, que é a nossa esperança e salvação, se você crer nesta pedra que está aqui representada por Jesus Cristo, você não será abalado, você não irá cair. Você terá o seu templo edificado e esse templo irá permanecer. Você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Esta pedra é de muito valor para vocês, o que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar. A rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Louvado seja o Senhor. Queridos amigos, lembre que vocês
são estrangeiros de passagem por este mundo. Olha aqui, amados e queridos irmãos, aqui a todo momento nos fala que nós estamos peregrinos nessa terra. Não é? Então nós estamos de passagem, somos passageiro. E um passageiro, ele não é dono daquele local. Ele não adquire campo naquele local. Tudo que está aqui nessa terra irá passar. Por mais que você se iluda, talvez você tenha se iludido com tantas coisas bobas, tantas coisas inúteis, e não tem como julgar ou condenar você, porque as situações nos fazem ser assim. Lembra o que está escrito aqui? A palavra do Senhor nos fala: antes vocês não eram povos de Deus. Você que está me escutando, minha querida, meu querido, talvez você precisa de entregar a vida para Jesus, largar os maus caminhos, porque somente você sabe aonde você está errando. Você sabe aonde você precisa melhorar. E não é fácil mudar a trajetória, mudar o caminho para conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. Depende de você. Só depende do teu querer, da tua vontade. Então aqui a palavra do Senhor nos fala que nós éramos também povos do mundo, nós não éramos do Senhor, mas nós damos ouvidos à palavra de Deus agora, assim como você pode dar ouvido à palavra de Deus. Se você já deu ouvido, parabéns, glórias ao Senhor. Se você ainda não deu ouvido, dê ouvido. Não despreze essa pedra, não despreze essa rocha que é Jesus Cristo. Seja povo de Deus. Existe uma cidade em um outro local preparada para os que creem. Não seja como as pessoas deste mundo que rejeita a Jesus Cristo. Como eu falei aqui, de pessoas que preferem Hitler e tantos outros tiranos ao invés de Jesus. Por quê? Essas pessoas, elas pensam que essa pedra não virá contra elas. E esta mesma pedra, ela será a pedra de tropeço desses tais. Essas pessoas que rejeitam a Deus, rejeitam ao Senhor Jesus, eles tropeçarão nessa pedra e cairão. Olha bem para você ver. Mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. É um período que essa nossa carne, esse nosso corpo físico necessita passar para que nós venhamos a ir para um outro local, para um outro lugar. Amém, queridos? Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada de dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que o tratam mal. Se vocês suportarem os sofrimentos injustos, sabendo que é esta a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disto. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem,
por terem feito o bem e suportam este sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disto, porque foi para isto que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos pelo pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor. Aleluia. Cuida da vida espiritual de vocês. Glória a Jesus. Maravilha, Senhor Jesus. Nós somos chamados, amados irmãos, para seguir o bom pastor, como ovelhas. Nós somos chamados para obedecer às autoridades da terra. Nós somos chamados para orar em favor do rei, do imperador, do governador, dos governantes, daqueles que castigam os maus. Nós somos chamados para sermos submissos ao nosso Deus. E aqui nos fala algo muito interessante. Vocês, servos, ou trabalhadores, obedeçam a vossos patrões em tudo, não somente os que são bons, mas também os que são maus. Porque se vocês praticam o mal e recebem o castigo, qual é o benefício de estar reclamando, né? Quando a pessoa comete o mal e ela é castigada, ela vai questionar o quê? Na verdade, ela está recebendo o que ela causou, o que ela buscou. Mas se vocês que cometem o bem e são castigados, olha bem, amados, quando alguém faz o bem, é justo, é bom, e é castigado, comete contra essa pessoa as injustiças, esta pessoa ela pode orar, ela pode falar para Deus, não é verdade? E ela será ouvida, louvado seja o nome do Senhor. Ela será ouvida, porque ali há uma justificativa. Graças a Deus. Mas nós somos chamados para sermos como ovelhas, para seguir o pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça o bem, sejam retos, não guardem a ira, não sejam causadores de tumulto. Nós não podemos ser causadores de tumulto. Amem a todos, dê bons conselhos, viva em paz, porque quando vos acusarem, eles depois dirão que vocês serviam a Deus. Alguém vai falar. Quando alguém se levantar contra você, pode ter certeza, alguém vai falar, eu conheço aquela pessoa. Aquela pessoa é boa, é uma pessoa que serve a Deus. Eu não acredito que aquela pessoa cometeu aquilo. Você entende? Você terá defesa, porque vocês serão bons. Vamos ser bons, e ser justo, ser fiéis. Vamos ser pessoas fiéis com os nossos tratos e os nossos contratos. Aleluia. Isto agrada ao Senhor. Oh, maravilha. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados e queridos irmãos, nós agradecemos pela oportunidade. Eu agradeço a você. Se inscreva no canal. Sou o pastor Jefferson Roque e me despeço em nome de Jesus. Até a próxima.